Uma das maneiras mais sugestivas de se ensinar é levar o aluno à reflexão a partir de uma história, a partir de um caso, em algumas circunstâncias, a partir de uma fábula, quem sabe talvez de uma metáfora. Porque muitas vezes essas histórias têm a propriedade de aguçar a memória e, através deste aguçar da memória, criar vínculos com a aprendizagem significativa. E, portanto, a pessoa lembra-se da história e acaba associando-a ao fato reflexivo que a ela se anexou. De maneira que falar qualquer conteúdo de qualquer disciplina, valendo-se vez por outra e com um critério extremamente acentuado de seleção, através de histórias, se desenvolve um processo de aprendizagem muito importante para a memória e até mesmo para a própria consciência e aprendizagem significativa. E temas de educação não constituem exceções. Também pode-se valer destes mesmos ganchos e fazer com que a história venha a ser o veículo condutor de um verdadeiro sentimento de aprendizagem e reflexão. Nesse contexto, por exemplo, há uma fábula extraordinária de Milor Fernandes, como ademais muitas outras muito férteis em criatividade, como todas. Conta de uma senhora bastante idosa que tinha uma paixão infinita pelo seu gato, a quem atribuía até vínculos com os seus ancestrais egípcios, para ela um verdadeiro deus, mas se lamentava muito do fato desse gato não falar. E, em contrapartida, na sua mesma casa habitava um outro animal, que ela detestava, odiava visceralmente, que era o seu papagaio, que não apenas falava, como inclusive, na maior parte das vezes, falava o que não devia falar. E esta senhora sempre se interrogava, mas por que esta injustiça nesta criatura divina, adorável, maravilhosa, companheira, a mudez? E naquela outra, repelente, abusiva, insolente, a fala. Até que um dia teve uma ideia e se surpreendeu de não tê-la tido antes. A incontinente apanhou o papagaio, depenou, sufocou e cozinhou. E fez um guisado com o qual ofereceu ao gato. O gato, a princípio, resistiu. Afinal de contas, sentia-se assim meio que forçado a devorar aquele que outrora fora o seu amigo. Mas, impelido pela fome, acabou horas depois não resistindo e comeu o papagaio. Para surpresa e espanto da senhora, alguns minutos depois, numa voz que misturava o miado e o currupaco-papaco, o gato conseguiu dizer e disse: "Fuja, fuja, porque a casa vai desabar." A senhora ficou de tal maneira eufórica com este evento que não conteve a emoção e disse: "Meu Deus, o meu gato está falando, que coisa admirável, que coisa linda, eu consegui." E o gato ainda dizia: "Fuja, que a casa vai desabar." E a senhora, empolgada, dizia: "Meu Deus, agora ele fala, ele é perfeito, ele fala." Mas nesse instante se ouviu um ruído, o gato saltou pela janela e a casa desabou. Quando ainda o pó não havia se assentado lá no canto de onde eu conseguira ser salvo, o gato refletiu: "Meu Deus, passou a vida inteira me querendo fazer falar. E quando eu consigo, não me ouve." Essa história tem vínculos muito próximos à nossa educação. Poderíamos dizer que, num contexto comparativo, o aluno é o gato. E nesse mesmo contexto, muitas vezes, esta velha senhora é o professor. Quanto esforço, quanto empenho, quanta luta para fazer com que o seu aluno aprenda a falar, aprenda a escrever, redija com clareza, use os substantivos com precisão, valorize extremamente a sintaxe. E quando este aluno, a despeito de esforço e de luta, vai ganhando um universo vocabular mais amplo, vai se expressando com mais clareza, aplica-lhe provas do tipo teste,
onde marca a resposta apenas com X, coloca-o numa sala de aula com outros 40 colegas, onde não lhe é dado o direito de dizer, onde a sua expressão verbal nem sempre pode ser efetivamente aferida e, portanto, age exatamente como esta admirável personagem de Milor. Gasta todo o seu esforço e sua luta para fazer com que seu aluno aprenda a dizer, e quando ele consegue e pode dizer, através dos esquemas de cobrança e de avaliação que ele aplica, de forma alguma encontra tempo para ouvi-lo. Não exatamente uma fábula, mas uma anedota popular dessas que eventualmente se vincula por internet, que se encontra em folhetins e em revistas comuns, vale, obviamente, menos pela graça que tem, mas pela profunda relação que guarda com um outro aspecto da nossa realidade escolar, do nosso contexto educacional. É a história de dois amigos que durante muitos anos não se viam. Colegas de ensino médio, o destino separou. E depois de muito tempo se encontram e põem-se naquela gostosa reverência a matar saudade, rever os tempos idos, e no contexto dessa conversa se descobre que um deles havia enriquecido, tornara-se um indivíduo muito bem sucedido, um grande milionário, e este, até para não esconder um certo sentimento de ostentação, convida o amigo a lhe visitar. E o amigo vai visitar uma casa realmente admirável, suntuosa, mas quando adentra a casa se assusta, porque vê o filho desse seu amigo milionário numa cadeira de rodas. E, constrangido com aquela circunstância e, de uma certa forma, preocupado com aquela limitação, se desculpa e diz: meu Deus, eu não sabia que o seu filho não podia andar. Ao que o amigo responde: não, poder andar ele pode, mas a gente é rica, não precisa. Essa história, ela é muito pungente na nossa educação, porque ensinar a fazer amigos, ensinar a se autoavaliar, ensinar a fazer planos, ensinar a conversar, ensinar a perceber a diferença entre o olhar e ver, talvez não seja muito essencial. Talvez até exista quem defenda que isto é bem menos importante do que saber matemática, ciências, biologia, geografia, esquecendo que os saberes envelhecem e banalizam. Mas, meu Deus, estas coisas que a escola não ensina e pode ensinar são transcendental. Não é porque o aluno, com o tempo sozinho, aprende que nós não podemos ajudá-lo a aprender de uma maneira mais depressa e com mais segurança adquirir realidade nestas ações. Tal como a relação com a história, não é porque eu sou rico e o meu filho pode dispensar o caminhar, que o caminhar não lhe é essencial. Não é porque os nossos filhos, as nossas crianças, possam sozinhas aprender a fazer amigos, a planejar, a se relacionar, a se autoavaliar, a perceber a diferença entre olhar e ver, a captar o sentido da beleza, a descobrir a linguagem das cores, a descobrir o mistério das palavras, a descobrir os desafios dos números, que a escola não precisa ensiná-lo, colocando-o numa simbólica cadeira de rodas, achando que por não ser de imediato uso para uma avaliação, é dispensável um imediato trabalho em educar e efetivamente preparar para viver e para ser feliz. Mas há uma história que certamente todos conhecem. Entretanto, o que ela tem de original no contexto desse trabalho que estamos fazendo é a maneira como ela é contada. Eu me refiro à história de Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho.
mas contada de uma maneira não tão frequente como tradicionalmente se conta. Eu estava calmamente na floresta, até porque, eu não sei se vocês sabem, a floresta é minha casa, eu vivo aqui, quando deparei com uma garotinha branquela, com um horroroso chapeuzinho vermelho, uma sacola debaixo do braço, andando por um caminho da mata. Preocupei-me. Falei, meu Deus, de repente não tem conhecimentos ecológicos? É capaz de despreocupadamente atirar produtos plásticos na minha casa? E na defesa da ecologia e da minha propriedade, corri e me coloquei à frente dessa menina. Mal me viu e se pôs a esbravejar, ofendendo-me pesadamente. Meu Deus, que coisa horrorosa, um lobo, que coisa horrível, que desespero. Ora, diante daquela ansiedade, percebi que seria inútil todo o meu esforço para convencê-la. Saí de sua frente, refugiei-me na mata e pensei, é criança, está me ofendendo e me discriminando, mas de qualquer maneira é possível perdoá-la pela pouca idade que tem. Como provavelmente deve estar querendo ir à casa de sua vovozinha lá para o outro lado do córrego, vou conversar com ela, adulta será capaz de me compreender. E cortando o caminho, posto que eu conheço todos que pela mata existem, cheguei até a casa da vovozinha bem antes de Chapeuzinho. Bati a porta, antes de iniciar o discurso da minha defesa, essa senhora já foi me ofendendo. Meu Deus, um lobo, que coisa horrorosa, imagina, que coisa horrível. E assim dizendo, foi imediatamente se dirigindo uma espingarda para me fulminar. Não tive outra alternativa, tive que devorar a velha. E depois pensei, agora, se ficar aqui para tentar convencer a menina, será um outro drama porque ela não me aceitará. E assim pensando, ocorreu-me uma ideia. Vou disfarçar-me com as roupas de sua avó, recolher-me ao leito e assim recolhido, talvez consiga convencê-la dos fundamentos ecológicos essenciais. Vesti a roupa da velha, deitei na cama, não demorou muito, o Chapeuzinho chegou. Mas, meu Deus, assim que chegou foi me ofendendo. Vovó, que olhos horríveis a senhora tem. Ora, meu Deus, gostaria de ter olhos de Brad Pitt, mas não os tenho. Mas ainda, contendo a minha raiva, argumentei. Ah, meu bem, é para melhor enxergá-la. Não satisfeita, continuou a me ofender. Vovó, as suas orelhas são horrorosas. Ora, bem sei que são. Adoraria uma cirurgia plástica para contorná-las melhor. Mas ainda assim, por saber que não tinha recursos para isso, me contive, me controlei e com ternura respondi, é para melhor te ouvir, minha netinha. Mas não houve meio. A sessão de ofensas continuou e num determinado momento, quando falava do meu hálito, da minha boca, dos meus dentes, não me contive e devorei a menina também. Pois não é que minutos depois, um caçador com a sua matilha de cães chega, me acua, rasga minha barriga com um facão, arranca a vovozinha e Chapeuzinho ainda vivo. E agora estão lá na casa festejando, comemorando, cantando com alegria. E eu aqui na mata, morrendo, esfaqueado, tudo porque defendi a ecologia. Essa história, certamente diferente da história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau que conhecem, tem uma peculiaridade. Ela é contada através da versão do lobo. Nessa história, pelo menos, o lobo teve oportunidade de contar a sua versão. Mas será que naquelas histórias que se contam, tiradas dos conteúdos da geografia, da história, da língua portuguesa, da literatura, da língua inglesa, às vezes da própria matemática, as histórias têm duas versões? As hipóteses são avaliadas e ponderadas pelos argumentos do sim e do não, para que o aluno possa refletir e ter um direito de opção. Se esta opção é de uma minoria, não importa, mas será que é dada ao aluno o direito de optar? Ou será que o discurso do professor está sempre fundido ao julgamento
E, portanto, junto com este mesmo julgamento, não cabe ao aluno outra postura, senão aceitar uma única versão, sem exercitar a sua habilidade de julgamento, de ponderação. Será que a versão não é a versão do colonizador? Será que quando fala-se em exclusão, não somos excludentes quando apresentamos fatos como a única versão? Quando transformamos em verdades as nossas opiniões? Será que também na sala de aula, tal como na história, o lobo terá um dia a sua versão?